Com certeza você já deve ter visto algum desses filmes. E óbvio que você já deve saber quem é o diretor desses filmes, não é? Bom, a gente sabe que é o Quentin Tarantino. E é muito louco que ele consegue criar o seu próprio universo, cara. Pegando coisas que já existem, mas fazendo com que os seus filmes sejam completamente únicos. Pegando uma estrutura meio que pré-pronta e levando para adaptação. E eu chamo isso, na verdade é um segredo, que é ele faz as coisas do seu próprio jeito. Bom, eu me chamo David, eu amo falar sobre cinema, né, histórias, vida e principalmente comportamento humano. Então eu falo sobre as histórias dos filmes, pego os personagens e trago pra vida. E se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa sua curtida, a sua inscrição, que vai ajudar muito o meu trabalho. Mas só faça isso se realmente você gostar desse conteúdo, beleza? Vamos lá. Sabemos que os filmes, filmes, músicas, séries, têm uma estrutura mais ou menos que pronta. Personagens, histórias, a vida, drama. Só que o Quentin Tarantino, ele consegue pegar essa estrutura já pronta de diversos filmes antigos e consegue adaptar essa estrutura pro seu jeito, pro seu universo, pros seus filmes. E a gente vê um exemplo muito claro que é o Django Livre. É um filme de faroeste que, muito tempo o pessoal já fazia filme de faroeste. Filme de vingança. Cara, quantos filmes de vingança já não existem? 1 milhão, cara. Milhão não, né? Mas tipo, deve ter muitos filmes de vingança. E ele consegue pegar um filme de faroeste, de vingança, e também sobre racismo, ele consegue fazer uma coisa completamente nova. E ele meio que cria o seu próprio universo. Mas pra gente entender como que Quentin Tarantino faz seus filmes e como ele consegue pegar a estrutura de outros filmes e adaptar pro seu universo, é necessário a gente entender um pouquinho da história dele e como ele chegou até o cinema, tá? Bom, Quentin Tarantino nasceu em 1973. 73? Não sei, 60. Bom, Quentin Tarantino nasceu em 1963. Ele nasceu numa cidade chamada Knoxville, mas ele cresceu em Los Angeles. Sua trajetória começou numa videolocadora, né? Ele nunca foi formado em cinema, e o que isso me chamou muita atenção, porque eu sou assim também, não sou formado em nada, eu sou um maluco autodidata que vai pesquisando um monte de loucura e vai fazendo, né? Tipo, foi assim que eu comecei no design. E aí ele começou numa videolocadora, cara. Tipo, um monte de filmes de gêneros e períodos diferentes, principalmente filmes de faroeste e filmes de espadachim, como Sete Samurais, Lady Snowblood, que eu anotei ali atrás. E essa experiência dele estar dentro de uma locadora fez com que ele visse o cinema como se fosse a sua verdadeira paixão. E ele pensava, cara, eu preciso trabalhar realmente como diretor. Só que, cara, como você vai trabalhar sendo diretor, sendo que você não tem uma formação acadêmica? O que com certeza é uma barreira muito grande para você ser diretor em Hollywood. E aí ele escreveu diversos roteiros, né? Alguns foram negados, enfim, né? Não participou diretamente na direção desses filmes, mas o grande salto aconteceu em 1992, com um filme chamado Cães de Aluguel. O seu primeiro filme e quase usou o microfone. E eu amo esse filme. Caraca, que filme maravilhoso, cara. E o filme chamou atenção, né? Chamou atenção da crítica, chamou atenção das pessoas que estavam vendo, porque é um filme não linear e tem uns plot twist muito loucos. Se você não assistiu, assista. E se você assistiu, coloca nos comentários o que você achou. E também comente qual o filme favorito do Quentin Tarantino que você mais ama. E através desse filme, né, dos Cães de Aluguel, ele conseguiu fazer o seu próximo filme, que é o Pulp Fiction. E o Pulp Fiction me fez ser apaixonado pelo cinema, principalmente por conta do jeito que ele filma. Não é linear, né? São várias histórias soltas em períodos diferentes que vão se interligando dentro do próprio filme. E o Pulp Fiction revolucionou, né, o cinema. Isso revolucionou como era contada uma boa história em 94. Desde então ele dirigiu o filme Jack Brown, que eu assisti umas 2 vezes, cara, muito bom esse filme. Ele dirigiu aquela... Caramba, cara, esqueci o nome do filme, né, das garotas lá. Eu vou colocar o título aí, vocês vão ver. Depois ele dirigiu Kill Bill, parte 1, parte 2, que, cara, eu amo esse filme também, eu preciso reassistir esse filme. Depois aí dirigiu outros filmes, Django Livre, ele dirigiu Era Uma Vez em Hollywood,
Bastardos Inglórios, que é um dos melhores filmes dele também. Enfim, ele dirigiu diversos filmes com temáticas diferentes, histórias diferentes, mas com a sua assinatura, as cores, a trilha sonora. Mano, o seu jeito de fazer filmes é completamente único, sei lá, cara. Tem a marca de assinatura, tem a marca dele, você sabe realmente quais os filmes do Quentin Tarantino e qual não é. E os seus filmes são conhecidos por ter essa assinatura, né? A trilha sonora, a fotografia, o jeito de contar a história, enfim. Como eu disse, ele construiu o seu próprio universo. Como ele consegue adaptar o seu universo para os seus filmes? Como ele consegue tirar aquilo que ele gosta mesmo e colocar nos filmes e fazer com que as pessoas gostem disso também? Porque é difícil, né? Você gostar de algo e fazer com que uma massa, a maioria das pessoas gostem também. Meu primeiro filme é esse filme aqui, que é o Pulp Fiction. Como eu falei, eu sou apaixonado pelo Pulp Fiction, cara. Como eu amo esse filme, de verdade. E o Pulp Fiction, ele se inspirou em filmes Black Noir. E aí ele também se inspirou em diretores que é o... Mano, eu preciso ver aqui o roteiro, porque eu não lembro, cara, o nome dos caras. O Jean-Luc Godard, tá? E a estrutura do filme não é linear. A gente percebe pela passagem do tempo que alguns personagens são soltos, alguns personagens vão se ligando ao longo do filme. Isso que chama bastante atenção do público, porque as pessoas querem desvendar o que está acontecendo no filme, como essas pessoas vão se ligar e etc. E fora a violência extrema que tem nos filmes dele. Quando ele fez o Kill Bill, é uma carta de amor, né, pros filmes que ele ama demais, que são os filmes de espadachim, especialmente filmes de artes marciais. E aí o Tarantino pegou alguns aspectos do Kill Bill, do filme que eu até falei aqui, né, que é o filme Lady Snowblood, que realmente é mais ou menos é parecido, na verdade, esse filme. E ele também se inspirou no diretor Senjuki Suzuki, alguma coisa assim, mano, eu vou mostrar o diretor aí. E aí vem o terceiro e o quarto filme, que é Bastardos Inglórios e Django Livre. Cara, assim, Django Livre foi inspirado em filmes de faroeste dos anos 70 ou 60, se não me engano, né? Tipo, Três Homens em um Conflito. Também foi inspirado até a questão de vingança também, e os filmes antigos sobre escravidão também. Então, assim, a gente percebe que realmente ele pega aspectos de outros filmes, ele pega inspiração de outros filmes e ele meio que coloca dentro dos seus filmes, né, a adaptação, a estrutura e a adaptação. Então assim, você percebe que, cara, ele construiu um universo completamente seu, pegando e inspirando obras de outras pessoas. O que eu quero dizer aqui é que Quentin Tarantino pegou obras de outras pessoas, pegou histórias, músicas, inspiração de outras pessoas, e ele fez aquilo que ele ama, mas adaptando pro seu jeito. E eu pergunto, por que a gente não consegue fazer isso também com a nossa própria marca pessoal? Por que a gente não consegue fazer isso com a gente mesmo, quando a gente vai gravar um vídeo, quando a gente vai gravar um conteúdo? E aí que entra a parte da gente pegar as coisas que a gente gosta, né, a estrutura pronta, e a gente adaptar pro nosso jeito de fazer as coisas, sabe? Eu acredito que muita gente cai nessa armadilha de querer fazer algo novo, querer reinventar a roda dentro de conteúdo, dentro de Instagram, enfim. No final das contas, a pessoa se frustra porque ela não consegue fazer algo revolucionário. Mas eu te pergunto, se você fizer algo revolucionário, quem vai assistir? Tipo, as pessoas não têm familiaridade com as coisas novas, sabe? É difícil alguém pegar algo do zero e conseguir fazer com que as pessoas gostem, até mesmo se inspirem nessas coisas novas. Mas se você pegar aspectos antigos que fazem as pessoas se emocionarem, fica muito mais fácil elas se reconhecerem você, mas de uma forma que você fez diferente. E o Quentin Tarantino fez isso muito bem. Então a ideia é a gente pegar a estrutura e a adaptação, tá? A estrutura, como eu falei, é tudo que já existe dentro do nosso universo e que funciona. Cara, a leitura funciona. Você lê, abre o livro, você sabe onde está as páginas, etc. Mas a adaptação é tudo o que tem aqui dentro. É o seu universo. É praticamente um livro, a sua vida, sabe? Então você não vai pegar e copiar um livro de outra pessoa, não. Você vai adaptar esse livro para o seu modo de ver, o seu universo. E aqui, como eu disse, tem um universo, é o universo do Game of Thrones. E aí, Quentin Tarantino ele usou muito bem essa estrutura e adaptação. Por exemplo, de um lado a gente tem a estrutura, por exemplo, do Kill Bill. Tem a Lady Snowblood e o diretor que eu falei aqui, que eu esqueci o nome. E aqui do lado tem a adaptação, que é a sua trilha sonora, a sua fotografia, o seu jeito de contar a história, o seu figurino, enfim. Isso aqui é a adaptação. Essa aqui é a história, a estrutura, na verdade. E quando você junta as duas coisas, e aqui no meio
fica a sua obra completa. Então você não precisa fazer algo do zero, você precisa se inspirar em outras pessoas para você, por exemplo, fazer um conteúdo bom. O que eu quero é que você entenda que você precisa criar o seu próprio universo, né? Na verdade, você já tem o seu próprio universo, você já tem aquilo que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de filmes antigos, eu gosto muito de séries medievais, por exemplo, eu gosto muito de filmes de drama, filmes japoneses, filmes coreanos. Cara, é tudo que faz parte dentro do meu próprio universo. E aí, quando eu consigo trazer isso, né, aquilo que eu gosto no meu universo, eu consigo juntar com a estrutura aquilo que já funciona, por exemplo, para criar algum conteúdo, para criar algo do zero, um vídeo no YouTube, por exemplo, eu vou trazer o meu universo, aquilo que eu gosto, e eu vou juntar com a estrutura. Tipo, a estrutura é o quê? Cara, a estrutura é o vídeo, um gancho, né, como vai ficar realmente o vídeo, os cortes, etc. Só que eu trago elementos, né, aquilo que eu gosto, para dentro do meu vídeo. E aí você que é criador de conteúdo, você que tá no YouTube, tá no Instagram, você precisa repetir sempre o seu universo, as coisas que você gosta, para que as pessoas consigam te reconhecer aonde você for, através da sua estética, através da sua trilha sonora, através das suas roupas também, através dos seus gostos. E aí quando você repete sempre o seu universo, mais as pessoas reconhecem você. Quentin Tarantino faz isso direto, cara. A gente sabe que a trilha sonora em um determinado filme vai ligar esse filme ao Quentin Tarantino. A estética vai ligar automaticamente ao Quentin Tarantino. E aí, essa estética também estão em outros diretores, estão em outras pessoas que mexem com essa parte criativa. Só que eles sempre repetem a mesma coisa. A gente pode ver o Wes Anderson, preciso fazer um vídeo sobre ele também. Cara, a estética do Wes Anderson é única, cara. É única, é o seu jeito, são as cores mais pastéis de trabalhar, a sua trilha sonora, os seus personagens. Enfim, quando você repete sempre a mesma coisa dentro do seu universo, as pessoas reconhecem você. E as pessoas gostam disso, porque quando você repete muitas vezes um padrão dentro da cabeça das pessoas, as pessoas memorizam você. E uma das coisas que eu preciso colocar na minha cabeça é que não tenha pressa, tá? Quentin Tarantino demorou mais ou menos uns 10 anos para que ele conseguisse ter sucesso dentro dos seus filmes. E aí, quando ele atingiu isso, ele entendeu a fórmula. E ele meio que começou a repetir, só que com adaptações diferentes para os seus filmes. Então, muitos criadores de conteúdo se frustram, sabe? Porque não conseguiram ter um reconhecimento, não conseguiram ter um sucesso, né? O que é bem subjetivo, em 3 meses. Sendo que, cara, às vezes o sucesso pode demorar para você, às vezes pode ser rápido para mim, e pode demorar para você. Então não tenha pressa, construa o seu universo bloquinho por bloquinho, assim como Tarantino fez. Enriqueça o seu universo para que você consiga levar para outras pessoas aquilo que você gosta de verdade. E se fosse para terminar esse vídeo com uma frase cara, faça as coisas do seu jeito. Pega a estrutura que já está pronta, pegue o seu universo e junte as duas coisas para você criar seus conteúdos, para você criar seus textos, para você criar podcast, sei lá, para você consiga levar o seu trabalho, aquilo que você faz, mas de um jeito bom, de um jeito tranquilo para as pessoas, né, comprarem de você. Porque às vezes a gente fica tão preso nessa história de nicho, né? Tipo, eu sou nutricionista, tá bom, eu só vou falar sobre dieta, ok. Mas se você trazer um universo de filmes, dieta de outras pessoas, de atores, curiosidades, cara, vai ficar muito mais fácil das pessoas gostarem de você. A gente vê aí 300 milhões de influenciadores que conseguiram entender isso. Conseguiram entender que, cara, tem a estrutura, o que funciona, e tem a adaptação, que é o meu universo. E quando você junta as duas coisas, fica muito mais fácil de você ser reconhecido pelas outras pessoas. Então, faça as coisas do seu jeito, que com certeza as pessoas vão te reconhecer. Mas muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Com certeza, eu acredito que abriu um pouco a sua mente, né? Mas é isso, eu vou deixar outros vídeos aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e mandar para as pessoas também que precisam entender que elas precisam fazer as coisas do jeito delas. Te vejo no próximo vídeo.